Bom dia, turminha. Nós vamos agora realizar a atividade de língua portuguesa do livro de atividade, página 18 a 20. É uma notícia. Cérebro de elefante. Você já deve ter ouvido alguém dizer que tamanho não é documento. Mas será que isso também vale quando o assunto é o tamanho do cérebro? O elefante, por exemplo, tem um cérebro enorme. Por que então que ele é considerado mais inteligente do que o ser humano? Essa foi a pergunta feita pelo pessoal do Laboratório de Neuroanatomia Comparada, NACO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Há mais de 10 anos, eles pesquisam mistérios do cérebro e, em 2012, resolveram estudar o cérebro do elefante. Antigamente, os cientistas pensavam que o elefante não era mais inteligente do que o humano, porque seu cérebro, apesar de maior, é relativamente pequeno em comparação com o corpo. Isso porque o cérebro humano tem 2% do tamanho do corpo, ou seja, se dividíssemos o corpo humano em 1000 partes, o cérebro equivaleria a 20 dessas partes. Já o elefante tem apenas 0,1%, o que significa dizer que caso dividíssemos o corpo do elefante em 1000 pedaços, o cérebro do elefante teria tamanho equivalente a apenas um desses pedaços. A suspeita da equipe da NACO, no entanto, era outra. Eles acreditavam que o elefante não era mais inteligente do que nós, porque seu cérebro não teria tantos neurônios, células responsáveis por funções como raciocínio e aprendizado, quanto o humano. Mas a equipe da UFRJ logo descobriu que, na verdade, o cérebro do elefante tem até mais neurônios do que o ser humano. São cerca de 257 bilhões contra os apenas 86 bilhões presentes no cérebro do homem. Com essa informação, os pesquisadores ficaram intrigados. Já que os elefantes têm mais neurônios, por que será que nós temos um raciocínio mais desenvolvido? Será que o elefante é mais inteligente e estava escondendo o jogo o tempo todo? Para a decepção dos admiradores de elefantes, a resposta é não. Nós observamos que, apesar desse número enorme de neurônios, 98% deles se localizam no cerebelo do elefante, uma estrutura do cérebro que é responsável pelo equilíbrio e pela integração entre os sentidos e movimento, diz a neurocientista e coordenadora do projeto Suzana Herculano Rosel. Apenas 2% dos neurônios do elefante fica no córtex, a região cerebral que cuida da aquisição de conhecimento. Pensando bem, isso tudo faz sentido. Elefantes têm algo que nenhum outro animal tem: uma tromba enorme, mas capaz de movimentos finos e delicados, o que deve exigir um cerebelo com um número muito maior de neurônios. Com isso, os pesquisadores perceberam que, mesmo que o elefante tenha um cérebro 3 vezes maior que o nosso, o córtex humano tem 3 vezes mais neurônios do que o córtex do elefante. 16 bilhões contra pouco mais de 5 bilhões no elefante. Mesmo assim, não duvide da capacidade dos elefantes, pois, comparados a outros animais, eles têm uma quantidade considerável de neurônios no córtex. Nossos estudos mostraram que, quando o assunto é o número de neurônios nessa região do cérebro, os elefantes só ficam atrás dos gorilas e dos orangotangos, conta Suzana, e, é claro, do ser humano. A neurocientista disse à CHC Online que o próximo passo da pesquisa é estudar o cérebro das baleias e dos golfinhos. São animais que também têm cérebros maiores que o nosso. Será que eles são mais inteligentes que os elefantes? Sobre esse texto, página 19. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Qual é o título? Então, nós temos o título logo aqui no início, né? Cérebro de elefante. Cérebro de elefante. Quem é o autor do texto? Nós temos bem aqui no final, Toscano Gabriel, ou seja, Gabriel Toscano. Onde foi publicado? Então a gente percebe que ele foi publicado aqui em uma revista, não é isso? Em uma revista. A notícia trata de uma pesquisa científica motivada por uma pergunta:
Qual é essa pergunta? Lá no início tem, né? Essa pergunta que é o quê? Se o elefante tem um cérebro muito maior que o do humano, porque ele não é considerado mais inteligente que os seres humanos. Então a pergunta é essa: se o elefante tem um cérebro muito maior do que o humano, por que ele não é considerado mais inteligente que os seres humanos? Agora a gente vai marcar V ou F. Os elefantes não são mais inteligentes que o ser humano porque tem menos neurônio. Falso, né? Eles têm mais neurônios. O córtex é a parte do cérebro responsável por adquirir conhecimento. Verdadeiro, tá escrito isso lá no nosso texto. A maior parte dos neurônios do elefante fica no córtex. Falso, fica no cerebelo. A maior parte dos neurônios dos seres humanos se encontra no córtex. Sim, é dos humanos, sim. A maior parte dos neurônios do elefante fica no cerebelo. Sim, verdadeiro. Comparados a outros animais, não, pulei. O elefante tem um cérebro bem pequeno. Falso, ele tem um cérebro grande. Comparados a outros animais, os elefantes têm uma quantidade considerável de neurônios no córtex. Sim, verdadeiro. O córtex humano tem 3 vezes mais neurônios que o elefante. Também é verdadeiro. Na página 21, transcreva o trecho que explica a função do cerebelo. Né? Lá no texto está escrito. Vamos achar aqui. Ó, cerebelo, uma estrutura do cérebro que é responsável pelo equilíbrio, pela integração entre os sentidos e movimentos. Então, como não está no início, a gente coloca reticências entre colchetes, abre aspas, uma estrutura, transcreva, viu, gente? Então, eu tenho que escrever exatamente como está. Uma estrutura do cérebro que é responsável pelo equilíbrio e pela integração entre sentidos e movimento. Fecha aspas. O que quer dizer no contexto dessa notícia a expressão movimentos finos e delicados? Fala que mesmo que o elefante seja enorme, ele faz uns movimentos com precisão e coordenação, ele não é desengonçado, né? Quer dizer que mesmo tendo uma tromba enorme, os elefantes têm movimentos precisos e coordenação. Assinale a característica do gênero notícia. Tem a opinião do autor? Não. Tem linguagem direta e imparcial? Sim. Tem publicação em jornais e revistas? Sim. Os fatos são tratados com profundidade? Não. 24. Releia este trecho. São animais que também têm cérebro maiores que o nosso. Será que eles são mais inteligentes que os elefantes?
Circule a palavra que está substituindo animais. Aqui, ó, eles. Copia, eles. Reescreva a frase sublinhada substituindo a palavra que você circulou. Será que os animais são mais inteligentes que os elefantes? Realizem toda a atividade e me enviem fotos, tá bom?